Então, gente, na aula 12, parte 2, a gente vai continuar vendo a isomeria que ocorre nos alcenos. Vamos entender agora sobre a notação EZ. Bom, nem sempre é possível utilizar a isomeria cis-trans para os compostos, porque a gente viu que na isomeria cis-trans a gente tem substituintes similares, né? Semelhantes ou similares. E aí a gente atribui a notação em relação à posição deles, se eles vão estar do lados opostos ou não, né? Ou juntos. Só que, às vezes, alguns grupos, alguns substituintes aqui na ligação, na dupla ligação, são trissubstituídos ou tetrasubstituídos, né? São diferentes. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um cloro, um bromo, um flúor e um iodo. Então, eu não tenho como achar similaridade ou semelhanças entre os grupos. Sendo assim, quando isso acontecer, a gente vai utilizar a metodologia mais generalizada, que é a notação EZ. E essa nomenclatura, ela utiliza algumas regras de sequências que vão dando prioridade a esses substituintes, tá? Então, recebe o nome de regras de Kahn, Ingold e Prelog, que são aqui os cientistas que inventaram, né, descobriram e propuseram essas regras. Então, vamos lá. A regra número 1 diz o seguinte: considere separadamente cada um dos átomos da ligação dupla, olhe para os dois átomos diretamente ligados a eles e atribua prioridades de acordo com o número atômico. Então, você vai vir bem aqui, ó, olhar para o carbono, cada um deles. Primeiro, você vai olhar esse carbono e olhar quem são os seus substituintes. Aqui eu tenho hidrogênio e aqui eu tenho metila. No outro carbono, eu tenho cloro e tenho metila. Então, para esse primeiro carbono, entre esses dois substituintes, quem é que vai ter maior prioridade? Eu vou descobrir isso utilizando os números atômicos, tá? Então, vamos lá. Tá aqui uma regrinha uma tabelinha, uma ordenzinha de aumento de número atômico. Ou seja, o hidrogênio é sempre quem vai ter a menor prioridade, porque possui o menor número atômico. Já os halogênios aqui, ó, o iodo, por exemplo, tem número atômico 53. Então, seria o de maior prioridade. Vamos considerar esse primeiro composto aqui, ó. Eu tenho, para comparar, hidrogênio, que tem número atômico 1, e carbono. Você vai olhar o elemento, o átomo que está diretamente ligado ao carbono. Então, eu estou comparando hidrogênio com carbono. Hidrogênio tem número atômico 1, carbono tem número atômico 6. Quem tem maior número atômico vai ter maior prioridade. Então, eu vou dizer aqui, eu vou chamar de prioridade 1 a metila e vou chamar de prioridade 2 o hidrogênio. Do outro lado da molécula, você vai fazer a mesma coisa. Agora, você está comparando um cloro com o carbono. O cloro tem número atômico maior, 17. Então, o cloro vai ter prioridade 1 e a metila aqui vai ter prioridade 2. Então, agora você vai olhar para quem tem maior prioridade. Então, a maior prioridade está aqui 1 e está aqui embaixo, ó, 1. Se os grupos de mais alta prioridade estão de lados opostos, que é o que acontece aqui, a geometria no composto vai ser E. Vamos observar o segundo composto. Agora eu estou comparando hidrogênio com carbono. Então, prioridade 1 carbono, prioridade 2 no hidrogênio. Desse outro lado, eu estou comparando cloro com carbono. Então, prioridade 1 para o cloro, prioridade 2 para o carbono. Os dois grupos de maior prioridade, tá aqui 1 e tá aqui 1, estão do mesmo lado da ligação dupla. Se eles estão do mesmo lado, a minha configuração aqui, então, é Z, certinho? A regra número 2 diz o seguinte: se não for possível resolver a geometria utilizando o átomo imediatamente ligado ao átomo de carbono da ligação dupla, use sucessivamente os grupos de átomos mais afastados, até encontrar uma diferença, certo? Então, ó, olha esse carbono aqui. Para esse carbono aqui, você tem um hidrogênio ligado e aqui uma metila ligado. Aqui tá fácil. Hidrogênio tem a metila
carbono tem número atômico maior, então vai ter prioridade 1. E nesse caso, então, o hidrogênio vai ter a prioridade 2. Mas observem agora o segundo carbono. Para o segundo carbono, você tem aqui, imediatamente ligado ao carbono da dupla, um carbono e aqui outro carbono. É igual aqui, ó, carbono, todos esses carbonos aqui estão ligados. Então, se é carbono para todos, eu tenho que ir para o próximo átomo que está ligado a esse carbono. Porque a prioridade para os dois aqui é igual. O número atômico é 6 e o número atômico é 6. Então, quando eu olho aqui um CH e um CH ligado a 2CH3, tem hora que não funciona isso daqui, né? Esse átomo aqui que está ligado, eu vejo que eu tenho carbono ligado a outro carbono. E quando eu vejo aqui CH2 ligado ao H, eu tenho carbono ligado ao oxigênio. Então, olha só. Aqui o número atômico é 6 e aqui o número atômico é 6. Não dá para escolher. Quem é o próximo? Outro carbono que tem número atômico 6. E o próximo aqui é o oxigênio que tem número atômico 8. Então, esse próximo elemento aqui, átomo, é que vai definir quem é a minha maior prioridade. Sendo assim, ó, eu vou ter maior prioridade para o grupo que tem o oxigênio. Então, aqui é prioridade 1 e aqui em cima vai ser a prioridade 2. Então, os grupos de maior prioridade, tá aqui e tá aqui, estão do mesmo lado. Então, a anotação, a geometria para esse composto seria Z. Na última regrinha, regrinha 3, diz o seguinte: os átomos com ligações múltiplas são equivalentes ao mesmo número de átomos com ligações simples. Então, observe, você tem aqui o alceno, né? Onde você tem aqui em um carbono um hidrogênio e uma metila, onde a gente já sabe que a metila é o grupo de maior prioridade. Só que no outro carbono da dupla, você tem aqui um ligante, que é um CH2 ligado a um oxigênio, um carbono ligado a um oxigênio e a dois hidrogênios. E como substituinte aqui, você tem um carbono fazendo uma ligação dupla com o oxigênio. E aí, o que ele está dizendo? Quando aqui no substituinte você tiver um átomo com ligações múltiplas, vai ser equivalente ao mesmo número de átomos com ligações simples. Ou seja, um C-O equivale a um carbono ligado a 2 oxigênios. Como assim, professor? Então, esse carbono da C-O aqui vai estar ligado, além do hidrogênio dele, ó, ele está ligado. Esse carbono está ligado aqui a um hidrogênio, a um oxigênio e, como equivale a duas ligações, a outro oxigênio. Então, esse carboninho aqui, ó, tá ligado a um hidrogênio e a 2 oxigênios, certo? Por conta da dupla ligação. Então, vamos dar prioridade aqui aos grupos. Então, aqui eu vou ter a metila como prioridade 1 e aqui eu vou ter o hidrogênio como prioridade 2. Nesse outro composto, eu tenho um carbono que está ligado a um hidrogênio e um oxigênio e a outro oxigênio, né? E nesse outro aqui eu tenho um carbono que está ligado a um oxigênio e a 2 hidrogênios. Então, quem vai ter a prioridade é quem está ligado a 2 oxigênios, ou seja, a quem tem a dupla. Então, aqui vai ser prioridade 2, enquanto aqui vai ser prioridade 1. Aí, se você olhar, os dois grupos de maior prioridade estão aqui em cima, né? Então, se eles estão do mesmo lado, eles estão juntos, a configuração aqui, a notação seria Z. Vamos praticar então aqui fazendo alguns exercícios, tá? Vamos classificar essas moléculas em relação à sua configuração, se é E ou se é Z. Então, vamos lá. Esse carbono aqui está ligado a um carbono,
está ligado ao outro carbono. Então, até aqui está tudo igual. Eu vou ter que olhar, então, o substituinte seguinte, o átomo seguinte. Então, esse carbono aqui de baixo, ele está ligado. Vou fazer para esse carbono aqui, ó. Esse carbono, ele está ligado a 2 hidrogênios, um hidrogênio, e a um carbono, que é esse carbono aqui. E esse carbono aqui, ele está ligado o quê? A 3 hidrogênios. Então, hidrogênio e hidrogênio aqui vai ter o mesmo número atômico, mas o carbono tem um número atômico maior. Então, entre uma etila e uma metila, quem tem maior prioridade vai ser a etila e a menor prioridade a metila. E aqui agora eu tenho que comparar um cloro e um carbono. Quem tem maior número atômico, ó, é o cloro. Então, a minha prioridade 1 é o cloro. Poxa, gente. Tem hora que não funciona de jeito nenhum. Prioridade 1 é o cloro e prioridade 2 vai ser aqui esse grupo. Sendo assim, ó, 1 e 1 estão do mesmo lado, configuração Z. Nesse outro composto, agora eu tenho que comparar aqui, ó, cloro com oxigênio. Cloro tem um número atômico maior do que o oxigênio. Então, cloro é prioridade 1 e aqui é prioridade 2. E agora, nesse outro carbono, eu tenho carbono aqui, CH2 e CH2, igual. Depois vem um CH3 e um CH2. Só que esse CH2 está ligado a um hidrogênio e a um carbono. E esse aqui está ligado a 3 hidrogênios. Então, prioridade 1 para esse, prioridade 2 para esse. Os grupos de maior prioridade estão em lados opostos, um em cima aqui e outro embaixo. Se estão de lados opostos, a minha configuração vai ser Outros exemplos, tá? Então, agora preste atenção que aqui é onde está a pegadinha, ó. Você tem CO2H. Que grupo é esse CO2H? Vocês vão ter que reconhecer. CO2H, que a gente já viu a função ácido carboxílico, que é C-O-OH. Nessa situação aqui, eu tenho que comparar um carbono, que é esse daqui, com esse carbono. Esse carbono aqui está ligado a um hidrogênio e a um oxigênio. E esse carbono aqui de cima está ligado a um oxigênio e a um hidrogênio. Oxigênio e hidrogênio. E fazendo dupla com oxigênio, eu conto mais 2 oxigênios. Então, é como se tivesse um carbono ligado a 3 oxigênios e um hidrogênio. E aí, ele vai ter uma prioridade maior do que esse grupo aqui, que vai ter prioridade 2. Do outro lado da molécula, você vai comparar, ó. Esse carbono está ligado a um CH2, CH2. Depois vem outro carbono que está ligado, esse carbono aqui, ó, está ligado a outro carbono aqui, ó, né? E aqui vem um carbono que está ligado a 2 hidrogênios. Então, e aqui você tem um carbono que está ligado a um hidrogênio e a um carbono. Então, a maior prioridade está lá em cima, que é para esse aqui, e a menor prioridade está aqui embaixo. Como os dois grupos de maior prioridade estão aqui, em cima, do mesmo lado da molécula, a configuração para esse composto aqui vai ser Z. Estão do mesmo lado. Esse outro composto aqui, essa ligação, vamos começar por esse lado. Aqui eu tenho um carbono e hidrogênio. Hidrogênio, prioridade 1, carbono, número atômico 6, ou hidrogênio, prioridade 2, carbono, número atômico 6, vai ter a prioridade 1. Então, para esse composto aqui, para esse lado da molécula,
hidrogênio 2, carbono 1. Agora, esse CN aqui, carbono ligado a nitrogênio, é uma ligação tripla, certo? Só você observar quantas ligações o carbono precisa fazer. Então, aqui só está mostrando 1, ele necessariamente tem que fazer mais 3, tá? Então, esse carbono ligação tripla é como se esse carbono estivesse ligado a 1, a 2, a 3 nitrogênios, né? Então, você vai comparar um carbono ligado a 3 nitrogênios com um carbono, ó, que está ligado a hidrogênio, hidrogênio, a esses dois hidrogênios e a esse nitrogênio. Então, quem tem prioridade maior é o carbono que vai estar ligado a 3 nitrogênio. Então, 1 e aqui prioridade 2. Então, os grupos de maior prioridade estão de lados opostos. Se estão de lados opostos, a configuração para esse composto aqui vai ser E.